E aí eu posso dizer que foi um frenesi, né? Assim, um frenesi homeopático. Não era só uma coisa técnica, mental. Houve muito, houve muito da experiência mesmo, de níveis mais profundos de experiência, da gente ter se juntado depois de uma pandemia, da gente ter conseguido fazer um congresso multidisciplinar finalmente, né? Onde a gente tinha lá a farmácia, onde a gente tinha o odonto, onde a gente tinha a agronomia, onde a gente tinha a clínica homeopática bem representada, onde a gente tinha a filosofia, onde, por que não dizer, a própria política homeopática estava lá presente. E nós tínhamos também a parte científica, que foi muito bem representada. Então, foi efetivamente um congresso multidisciplinar, homeopaticamente falando, né? Um congresso, é, a palavra não é multidisciplinar, mas sim um congresso que abrangeu aquilo que está em todo o perímetro da racionalidade que nós praticamos. E isso, de novo, deve-se muito a quem coordenou a parte técnica do congresso, que é a doutora Patrícia Biselli, uma amiga pessoal de muitos anos aí, mas que eu acho que foi entregue para a pessoa certa. Uma pessoa que tem experiência, que já ajudou a coordenar outros congressos, desde que eu saiba, desde o Congresso de Curitiba de 94, que ajudou a montar cursos de especialização, mas que, acima de tudo, eu participei dessa. Eu vi ela, participei, que eu digo, de fora, olhando o quanto ela realmente se preocupou em ter um congresso representativo, efetivamente representativo, tendo dialogado, conversado com várias correntes, com várias, é, com as pessoas que hoje são significativas e também com todos nós, né? Que é uma coisa que é difícil hoje a gente ver esse diálogo nas bases, né? Nas bases da nossa prática. E o que ficou muito intenso, no Congresso foi a gente poder se encontrar. Congresso é congressamento. A gente se via, a gente se abraçava, a gente lembrava de histórias. O pessoal trazia, uma das meninas, né, trouxe uma fotografia que nem essas lá do Enem, de não sei quando. Então, é uma coisa onde você sente que aquilo que a gente cultiva como a nossa linha de trabalho, e com os resultados que a gente vê, estavam ali sendo trocados, né, com a diversidade, né, de áreas e de colegas. Então, eu me sinto muito honrada de ter conseguido vivenciar esse ciclo, né, de 94 até agora na forma de congresso, sinto como um ciclo mesmo, e as oportunidades que, através dos encontros, como que isso se potencializa. O peso da cientificidade está muito ligada à veterinária, né, pesquisa veterinária e farmacêutica. Então, eu imagino que o próximo congresso vai estar muito bacana, né? Porque está todo mundo com essa pujança e com essa energia. A gente sabe que foi bom, mas que coisinhas mais que a gente gostaria, que curiosidades, que perguntas que ficaram, o que mais que a gente pode colaborar, como que a gente pode, e eu acho que isso é um dos nossos desafios, construir assim, metodologias científicas, entre aspas, né, dentro do nosso modelo, sabe? Então eu acho que é esse o nosso desafio agora, né? Não, valeu muito a pena, né? Assim, valeu a pena, acho que não pra gente, é pra homeopatia mesmo. Eu falei isso poucas vezes no congresso, mas eu acho que o congresso, como você mesmo já comentou no início, trouxe uma energia transformadora, um fôlego de novo, eu acho que para a especialidade. A gente realmente tem que ocupar os nossos espaços com ciência, com ética, né? Com paixão realmente pela homeopatia.
A gente tem que lutar realmente e junto das outras áreas para mostrar que a presença da homeopatia no ecossistema, de uma forma geral, é muito importante. A gente tem que garantir que as próximas gerações de médicos, por mais que a gente esteja disputando etapas, espaços, que reconheçam a homeopatia como uma especialidade que é robusta, né? Que ela é complexa, é forte e a gente precisa urgente de união. Se a gente não tiver coesão nesse momento, é uma necessidade de sobrevivência e expansão para a homeopatia daqui para frente. Acho que a gente vai conseguir muito de trampolim com os agrônomos, mostrando a qualidade, com os biólogos que fazem realmente pesquisa. A gente tem que correr atrás desse pessoal e divulgar a homeopatia como ela é, né? E a ciência como na nossa frente ali, não combatendo preconceito e baboseira que falam sobre nossa especialidade, mas sim mostrando com a cara e a coragem que a ciência tá aí para todo mundo ver. Se não quiser ver, é porque o cara nem acesso ao Google ele deve ter. Eu e muitos homeopatas, a gente sentia que a homeopatia estava num momento de contração. Talvez todo o fluxo de energia e de história tenha fluxos de contração e de expansão. E a gente estava num momento muito forte de contração, desde os meados dos anos 2000. Prova disso é que a Associação Paulista de Homeopatia encerrou o curso ali em 2008, ficou um hiato sem produzir turmas. Voltou em 2013, que foi quando eu fiz a pós com eles. Então foi um período muito grande de contração. A gente teve um período de expansão de 70, 80, 90 e seguiu-se um período de contração. Isso gera uma sensação de aperto de aperto no peito de quem ama essa especialidade e vê ela sendo contraída e vê ela sendo atacada. E a gente muito perdido, né? Como que a gente vai reagir a tantos ataques? E os nossos congressos estavam também contraídos. Eu frequento todos os congressos, assim como vocês também estão em todos. E um clima melancólico, era um clima que não era um clima de crescimento, era um clima de vamos dar as mãos aqui porque a gente está acabando, né? O congresso de 2021 em São Paulo, foi 2021, né? Acho que foi, a gente ficou em um hiato aí de 4, 5 anos sem ter congresso brasileiro. E não foi legal, assim, né? O resultado dele, as conversas de corredores, né? A gente estando lá presencialmente, tendo que assistir ela pelo celular, parece pelo celular. E eu coordenei a mesa lá de saúde pública e autismo também, como eu sempre estou. E a gente falando para um computador. Eu estava lá presencialmente tentando falar para o computador, né? Não atingiu nem 200 congressistas. O Congresso de São Paulo tinha em torno de 140, 150 congressistas presencial. Estava bem desanimado, e aí no ano seguinte, 2022, e assim como vocês também, o Marcelo, o Carlos, o Diogo, a Patrícia, a gente vive da homeopatia, né? Segunda a sexta, de segunda a sábado eu faço consultório, quando eu não estou fazendo consultório, estou fazendo live ou dando aula, eu acordo falando e pensando em homeopatia e vou dormir falando e pensando em homeopatia. E foi interessante que em 2022 eu recebi um convite, uma ligação, né? Não foi eu que procurei isso chegou até mim, para criar uma pós-graduação numa faculdade que é pioneira e é líder na área de saúde integrativa, em cursos de formação de saúde integrativa em todas as áreas, medicina, nutrição, odonto, várias áreas. Eles têm várias linhas de pós, com mais de 200 mil seguidores no Instagram e com milhares de alunos. Eu já conhecia eles, por causa que a Denise de Carvalho, uma grande médica gastro aqui de Campinas, que eu acompanho o trabalho dela, ela coordena a pós de gastro lá da Plenitude. Então eu fiquei muito surpreso e muito feliz com o convite de coordenar a pós de homeopatia na Plenitude, que é uma faculdade, tem um prédio lá em São Paulo que vocês já conhecem, já foram lá no nosso congresso. E naquele momento de contração da homeopatia, surgiu ali talvez uma oportunidade da gente mostrar a nossa força e ocupar, como o Diogo falou, esse espaço que a homeopatia merece. Só que o mundo de hoje, ele é um mundo diferente da década de 90. Assim como o paciente hoje é um paciente diferente da época de Hahnemann, que você tomava uma dose única e ficava a vida inteira bem, né?
Hoje a dose única não tem essa duração porque nós somos outros indivíduos em outro ambiente com outros determinantes de saúde, como o Diogo e o Marcelo estudam muito medicina de família, sabem que o determinante de saúde muda a nossa saúde em geral, né? Então, os médicos que se formam hoje, eles têm uma necessidade de já começar a prática desde o início. Então, eles começam o curso e abandonam. Para eles, o curso é assim, não gostei, eu saio. 30% dos alunos da USP querem fazer residência, quer dizer, menos da metade dos alunos da USP hoje querem fazer residência de medicina. E os médicos querem algo prático, e eles já nasceram no mundo online. Esses médicos estão formando hoje, eles nasceram em 2000. Em 2000 já tinha internet, já tinha tudo esse né, aparato tecnológico. E a adolescência deles foi de 2010 em diante, onde já tinha Instagram, já tinha Facebook. Então, a homeopatia não ocupava ainda, na formação, esse espaço. A TOSB ocupava para atualização, mas não ocupava para formação. E foi muito interessante que eu dediquei toda a minha força nisso. Então, eu liguei para 40 colegas, né? Liguei para a Patrícia, liguei para todo mundo. E como se não fosse eu que estivesse fazendo aquilo, foi através de mim que aquilo foi feito. Assim como eu fundei uma escola Waldorf aqui em Amparo, e eu falo para as pessoas, não fui eu que fiz essa escola Waldorf, foram as crianças que fizeram através de mim. Eu fui só um instrumento para isso. E após da plenitude hoje, a gente está com um grupo de 250 alunos, somando os alunos de pós, os alunos de curso de pediatria, que é um curso de curta duração de homeopatia, e os nossos mentorandos, que são uns 50. Então, eu fico feliz que nesse momento agora, a gente vê pessoas que eu não conhecia, como o Diogo, com toda essa força, e todo momento que eu encontrava com o Diogo no congresso, eu elogiava ele, porque foi o melhor congresso que eu já estive, de homeopatia. Elogiei a Patrícia também, em particular. Talvez a homeopatia, quando ela tirou os farmacêuticos, os dentistas, os veterinários do congresso em conjunto, os congressos nossos se enfraqueceram e começaram a dar prejuízo. Então a gente precisa enxergar o que ia acontecer, que os nossos congressos começaram a ficar fracos e darem prejuízo. Talvez foi a gente se isolar, né? E agora isso mudou, né? Foi um turning point. Voltou a congregar com os dentistas, veterinários, farmacêuticos, agrônomos e médicos. Então foi um congresso com uma energia realmente de união e de uma certa inovação. E essa energia, todo mundo que estava ali sentiu. Você não precisava falar. Estava no brilho dos olhos, estava no... Porque geralmente em congresso, o primeiro dia é cheio. No segundo, metade vai, no terceiro não vai ninguém, né? E ali não, todos os dias, as salas todas cheias, ninguém ia passear, shopping, fazer compra, as pessoas ficaram o dia inteiro assistindo palestra. Então, foi um congresso muito bem estruturado, muito bem organizado e muito bem integrado, onde as pessoas não queriam ir embora, e foi muito bom o nível das palestras, tanto científicas, porque os convidados eram realmente pessoas que produzem ciência de ponta, as palestras práticas também muito boas, de todas as escolas, diversidade, a pluralidade dos nossos colegas, é muito bonito de ver, né? Então foi um congresso muito completo, foi um congresso que mostra que agora muitos fatores estão convergindo para uma nova expansão da homeopatia, para a gente passar logo por esse período de contração e a gente voltar a realmente encher os nossos congressos, encher todos os cursos de formação, porque a plenitude a gente faz com muito carinho, ela é muito boa, mas todas as outras pós também têm qualidade, são boas, e todas merecem estar com os cursos, com bastante alunos. Mas olha, o evento, assim, ele começa com as oficinas pré-congresso, mas começa com a conferência magna, né? E, meu Deus do céu, as pessoas não falaram agora aqui, aquela abertura do Sérgio Felipe de Oliveira, cara, já começa com um banho, assim. A paixão com a qual ele fala, de um lado, assim, ativa, esquenta, motiva, nos dá energia e tudo mais. De outro lado, dá até um pouco de vergonha ver uma pessoa que diz assim, olha, eu não tenho aqui autoridade para falar de homeopatia, e defende a homeopatia com mais garra do que muito homeopata. Sabe? Coloca a homeopatia num patamar acima da gente assim, a gente faz aí, tenta ajudar, colabora um pouquinho, tá? E o cara vem assim, esse é o caminho, esse é o futuro, essa é a medicina de verdade. Meu Deus do céu, defende com tanto mais
engana a coisa até do que muita gente que está aí, né, trabalhando no meio e tudo mais, e daí ele vem e traz, começa com toda a paixão e depois a gente caminha com aqueles cientistas de ciência, que a gente fala ciência dura mesmo, né, ciência básica. A gente estava tentando traduzir o Paolo Renati, ó, procurem depois o trabalho dele aí na internet, cara, um negócio fabuloso. Pessoa mais difícil de moderar do mundo aí, porque quando disseram para ele que o tempo já tinha acabado, ele disse que não estava nem na metade do que ele queria falar, ficamos até sem graça, porque não tinha nem como pedir para a pessoa terminar, porque ele falou umas 2 horas seguidas assim, e falou, olha, não cheguei na metade do que eu queria dizer, explicando por A mais B a minha maior dúvida como crítico, né, que eu faço a minha prática e critico a minha própria prática, né, como é que a energia fica dentro daquele frasquinho? Porque a gente entende tudo, informação, é isso, é aquilo. E como é que ela fica? E fica conservada naquele frasquinho por meses, por anos? Como é que uma nanopartícula, uma nanoestrutura, que é um negócio tão delicado, tão sensível, como é que ela se mantém naquele lugar? E ele explicando do filme que se forma entre o vidro e a lâmina de água e a diferença de potencial que existe entre as primeiras 7 camadas. Parece que a energia do remédio homeopático fica toda nas primeiras 7 camadas perto do vidro. Não fica no meio do frasquinho, sabe? Fica ali encostado mesmo na margem, onde faz aquela zona de tensão superficial, e é ali que fica contido. E ele disse, isso aqui é notavelmente estável, isso aqui é estável, ele fica ali mesmo e tal. E explicando, e daí falando da diferença potencial. E uma hora eu tava traduzindo meio tradução de máquina, assim, também, porque eu não conseguia acompanhar o raciocínio dele, porque o cara é físico, vive disso, só pesquisa aquele negócio. E eu fui pedindo a Hahnemann que me iluminasse para conseguir traduzir um pouquinho, eu chamei o Feynman, lá que eu estudava quando eu estava no ensino médio, assim, de física, para tentar trazer uns conceitos que ele trazia. E assim a gente foi indo. Então a gente viu da paixão do Sérgio Felipe a pesquisa de laboratório, negócio de ciência básica, que assim, que só quem estuda muito na área pode dizer que entende plenamente aquilo que está sendo falado. E no meio disso, todo esse recheio de tantas práticas com resultados tão incríveis, né? Daí vem as confirmações clínicas e os acontecimentos e tudo mais. Então foi realmente um banquete de homeopatia, assim. A gente sai reforçado, sai reenergizado. Eu vi aqui no chat todos os comentários de como isso renova a nossa vontade de estudar, melhorar os próprios resultados, ajudar os nossos pacientes cada vez mais e não ficar tão tímido naquilo que a gente faz, que a gente executa, que é de altíssima qualidade. Vai melhorar? Espero que sim, espero que a gente não tenha chegado no final, que a gente continue melhorando mês a mês, ano a ano, nós como profissionais e a homeopatia como um todo, mas dá para ver como a coisa caminha, como a coisa é dinâmica, como a coisa se renova, né? Eu traduzi aí então esses convidados das ciências básicas que vieram, deram um show, traduzi o próprio Gaurang e o Sankaran, que vão estar dando cursos para nós no 2º semestre, e o show tem com a apresentação dele da Samambaia. O Sankaran trouxe os 5 dedos, daquele jeito que o Sankaran traz. Acho que ninguém... Olha, eu traduzi muita gente já, e acho que eu já traduzi mais de 100 professores diferentes de homeopatia, assim. Ninguém é didático como o Sankaran para explicar as coisas, assim, não tem, e ele não é professor, assim, não tem, né, uma formação acadêmica, ele é dele mesmo ser didático, e a gente vê quando ele atende também. Às vezes eu traduzo ele atendendo, ele é didático com o paciente, ele é didático com a gente, ele é didático com a vida dele e com tudo mais, assim, e realmente uma renovação.